Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aula de português? Pronto, peguem o livro de português de vocês e acompanhem aqui junto com a Pro Iliane. Hoje nós vamos estudar artigo definido e indefinido. Primeiro vamos conhecer aqui, né, o que é artigo, certo, gente? Artigo é a palavra que se usa antes do substantivo, concordando com ele em gênero e número, para dar-lhe um sentido específico ou indeterminado. O que é que a Pro Iliane quer dizer aqui? Nós vamos usar o artigo antes do substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, não é isso? E nós vamos usar esses artigos para dizer se esse artigo antes dos substantivos, para dizer se esse substantivo é do gênero masculino ou feminino. O número, se esse substantivo está no singular ou no plural. E também tem uma função muito importante, o artigo. Ele vai mostrar um sentido específico, especificar o que é o substantivo, ou indeterminado, onde ele não determina quem é esse substantivo, certo, gente? Vamos compreender melhor agora. Vejam bem, nós temos dois tipos de artigo. Os artigos podem ser definidos e indefinidos. Vamos conhecer aqui um pouquinho. Os artigos definidos são o, a, os, as. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Muito bem. E os indefinidos? Uma, uns, umas. Certo? Então, os definidos o, a, os, as. Indefinidos uma, uns, umas, certo? Vamos ver aqui. Vejam bem, o estudante tirou nota 10 na prova. Eu usei o artigo definido porque eu estou determinando quem foi que tirou nota boa na prova, né? Então, quem tirou nota boa na prova? O estudante. Por isso que eu usei o artigo definido. Definindo quem foi que tirou nota boa na prova. Quem tirou 10 na prova foi o estudante, né? Usando o artigo definido. Rasguei a cortina, né? Eu estou definindo quem rasgou a cortina, o que eu fiz, o que foi que eu fiz. Rasguei a cortina foi rasgada, né? Rasguei o quê? A cortina, o que foi que eu rasguei? A cortina, eu estou definindo o que foi rasgado. Então, quando eu defino o que, né, eu fiz, que eu disse o quê? Né, que eu rasguei a cortina. Eu rasguei o quê? A cortina. Eu estou já definindo o que foi rasgado, o que estava rasgado. A cortina. Por isso que eu usei o artigo definido. Vejam bem. Fiz a lição de casa. Aí eu usei o artigo definido. Para dizer o quê? Fiz a. Você fez o quê de casa? A lição. Então, eu estou definindo o que eu fiz. O artigo definido, ele vem definir o que a gente fez, certo? Agora, nós vamos conhecer as frases com os artigos indefinidos. Vejam bem, um estudante tirou nota 10 na prova. Um estudante, eu estou especificando quem foi esse estudante? Não, eu disse um estudante. Eu não estou especificando, então é um artigo indeterminado. Não está determinando quem foi esse aluno que tirou nota 10 na prova, né? Por isso que eu uso o artigo indefinido, porque ele não define quem é ou o que foi, certo? Então, um estudante tirou 10 na prova, eu não sei quem foi esse estudante. Então, eu usei um artigo indefinido. Um dia iremos nos encontrar. Um dia, que dia é esse que nós iremos nos encontrar? Eu determinei aqui qual era o dia? Não. Então, quando eu não determino, né, eu uso o artigo indefinido, porque ele não define qual é o dia, certo? Aqui, ó. Maria Júlia contou para a irmã uma história. Ela contou para a irmã uma história. Ela não definiu que história era que ia contar para a irmã. Ela falou qual era a história. Ela disse, aqui a frase diz que Maria Júlia contou uma história, mas não disse qual era a história. Então, vejam bem, no artigo definido, gente, a gente define, a gente sabe de quem a gente está falando, né? Do que a gente está querendo expressar na frase.
porque ele define, quando eu disse o aluno tirou nota 10 na prova, eu disse quem era o aluno, né? Que foi o aluno que tirou nota 10 na prova. Quando eu disse rasguei a cortina, o que foi rasgado? A cortina. Eu estou especificando o que foi rasgado, então por isso que é determinado. Ou artigo definido, eu estou definindo, desculpa. Aqui, fiz a lição de casa, eu usei um artigo definido. Por quê? Eu estou especificando o que foi que eu fiz em casa. A lição, certo? E já os artigos indefinidos, eles não definem de forma alguma. Um estudante tirou 10 na prova, eu não disse quem era o estudante. Um dia iremos nos encontrar, eu não disse qual era o dia. Maria e Júlia contou para a irmã uma história, eu não disse que história era essa, certo? Então eu uso os artigos indefinidos. Então, gente, hoje nós estudamos os artigos. Estou voltando aqui para mostrar para vocês que os artigos definidos é o, a, os, as, que define o substantivo, né? Especifica direitinho o que é o substantivo, do que nós estamos falando sobre eles. E os indefinidos, que é uma, uns, umas, que não define, né, o substantivo na frase. Eu espero que vocês tenham compreendido, que façam a atividade bem direitinho e que nas próximas aulas, principalmente nas nossas aulas interativas, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem à Pro, certo? E não fiquem com a dúvidazinha aí guardadinha não, tá certo? Então, João e Alice diz o seguinte, ó, a única coisa de valor que podemos dar às crianças é o que somos e não o que temos. Um beijo da Pro Eliane.